Olá a todas, todas e todos, sejam muito bem-vindas à nossa conversa com os cineastas nesse domingo, abrindo a sessão com filmes só de cineastas, mulheres, filmes belíssimos. A gente teve na nossa sessão Cartas para o Futuro, Cartas para o Futuro, Ensaio, A Voz de Adélia, Seremos Ouvidas, A Prova e Viva. Quero aqui chamar, a gente vai apresentar cada uma para vocês saberem das diretoras que estão aqui presentes, e a gente vai conversar um pouco sobre cada obra, tirar algumas dúvidas, enfim. É isso. Quero chamar aqui do Cartas para o Futuro, quem está aqui com a gente é a Bruna. E a Bruna, por favor, se apresente, fale para a gente um pouco quem você é, de onde que você é. Olá, Janaína. Olá a todas, todos e todes que assistiram a gente. Eu sou Bruna Tavares, eu sou do Curado 4, né, na região metropolitana de Recife, mas há 9 anos eu moro em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. E desde que eu fui morar lá, eu comecei a trabalhar com produção cultural, especialmente com audiovisual, mas não só. E aos pouquinhos começa esse trabalho de realização, né? Fazer filmes também, não só produzi-los, mas também dirigir, roteirizar. E o Cartas para o Futuro é um dessas obras da pandemia, né? Um desses filmes que foi feito nesse contexto de pandemia. É isso. Perfeito, super obrigada, Bruna. Nossa próxima diretora, acho que para esse filme são dois, que é Ensaios, a gente tem a Grenda e a Carol. Bem-vindas, meninas. Fale um pouco de vocês, se apresentem para a gente, por favor. Oi, gente. Primeiro queria agradecer a galera que assistiu a sessão e que ficou até aqui para ver o debate. Também queria agradecer à curadoria, né, do festival por ter selecionado a gente. Estamos muito, muito felizes. E aí, eu sou a Grenda, eu sou de Quixadá, do interior do Ceará, e eu moro em Fortaleza desde os meus 13 anos, não vou fazer os cálculos aqui de quando isso foi. Eu fiz cinema, sou formada em cinema pela UFC, sou da terceira turma, é um curso bem novo, agora já não tanto. E desde que eu entrei no curso, eu comecei a trabalhar com cinema, com realização, eu faço roteiro, direção e trabalho muito como assistente de direção. E é isso. O filme nasceu disso aí. Oi, gente. Eu sou Carol, Caroline Souza. Eu sou mulher preta, cabelo curto, óculos redondinho. Sou de Fortaleza, Ceará, nascida e criada aqui. Sou canceriana e trabalho com produção cultural e entrei assim no cinema quase que sem querer. Estudo na Vila das Artes, no curso de realização em audiovisual. E estou muito feliz também, a gente está bem feliz de estar participando desse encontro e tal. E é isso. Muito obrigada. A gente já fala um pouco sobre o filme de vocês. E agora vamos conhecer um pouco da Val, que é a diretora do A Voz de Adélia. Val Gomes. Ou liga o microfone, Val, por favor. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço pelas pessoas que ficaram até aqui e viram os nossos filmes, né? E quero agradecer também à curadoria por participar dessa mostra. Eu estou muito feliz, assim, porque eu conheço esse trabalho e foi referência para mim. Então, estar participando da mostra é uma grande honra. Eu sou socióloga de formação, sou uma pessoa mais velha, né, quase 50 anos, e a minha trajetória profissional foi na área das ciências sociais, direitos humanos, relações de gênero, e trabalhando um pouco com as questões raciais. E há cerca de 5 anos eu tenho utilizado de todas essas minhas habilidades ao longo da minha vida
para o audiovisual. Então, eu trabalhei como pesquisadora, roteirista, co-dirigi o documentário Dentro da Minha Pele, com o Tony Venturi, e A Voz de Adélia é a minha primeira ficção, e é um projeto que foi feito coletivamente na Escola de Cinema, né, na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Então, foi um projeto do grupo, e foi a minha primeira estreia como diretora de ficção, e eu estou bem feliz, assim, porque o filme fala, quer dizer, a gente vai falar do filme depois, mas de várias questões que envolvem a identidade e a afirmação das mulheres negras na vida, né? Então, estou muito feliz de estar aqui junto com as meninas, com essas jovens, discutindo o filme dele também. Legal, Val. Depois eu quero também falar que eu gostei. Enfim, eu gostei do filme de todo mundo, foi muito bom ver. Agora a gente fala com a Larissa, do filme, diretora do filme Seremos Ouvidas. Um filme também bem importante, com uma temática super, enfim, espero que todo mundo que assistiu, ou que ainda vai assistir, porque vai ficar 24 horas na nossa plataforma, possa ouvir, entender, e é uma causa super importante. Mas primeiro você se apresente, Larissa, para a gente. De onde que tu é, quem é você? Olá, boa tarde, Janaína. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui. Bom, então, como já foi dito, eu sou a Larissa Nepomuceno, né? Eu sou documentarista e pesquisadora, moro aqui em Curitiba. Vim para cá para fazer faculdade, então me formei em artes visuais e aí depois fiz um curso pequeno de cinema e foi daí que nasceu Seremos Ouvidas. E é isso, estou muito feliz por participar e acho que vai ser uma conversa ótima. Perfeito, Larissa, obrigada. E agora vamos falar com a diretora do filme A Prova, que é a Natasha. Oi, Natasha, super bem-vinda. Oi, todo mundo me ouve? Sim, perfeita. Maravilha. Antes de tudo, eu queria pedir licença para fazer minha fala. Queria muito agradecer, em meu nome e em nome da equipe, né, a seleção do filme no Encontro de Cinema Negro Osmo Bubu, que, enfim, para mim é um evento que reúne, né, um evento muito importante assim, para as nossas produções e para o reconhecimento do nosso trabalho. Eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas que eu já conheço o trabalho, como a Janaína Refém, a Larissa, o Yuri, né, são trabalhos que eu admiro, e também com pessoas de diferentes gerações, né. Meu nome é Natasha, eu sou de São Paulo, mas eu fiz graduação na Unicamp, em Mediologia, e agora estou fazendo mestrado, e tanto o meu primeiro filme como esse agora, o A Prova, são filmes que falam sobre a presença negra dentro da universidade, né. Então eu estou honrada de estar aqui e estou muito ansiosa com o debate, gente. Obrigada. Obrigada, Natasha. E agora a gente vai falar com a diretora do filme Danço, Desabo ou Salvo o Mundo, Dandara. Bem-vinda, Dandara, mais uma vez no nosso encontro. Ainda não sei se eu estou online, porque eu estava no celular. Está online, Dandara. Está online, a gente está te vendo. Bem-vinda, maravilhosa de cabelo louro. Vou retocar, menina, porque é babado. Se apresente, porque assim, eu te conheço, né? Mas pode ser que a nossa audiência não saiba quem é você, enfim. Tá certo. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu sou Dandara de Moraes, me considero multiartista daqui de Recife. Eu iniciei minha carreira no cinema com um longa, né, como atriz, 20 de agosto, e aí depois disso eu fui fazendo outros filmes, atuando como atriz, e aí, assim, né, ser atriz é muito difícil, né, não tem oportunidade, principalmente quando você não está no eixo Rio-São Paulo, isso dificulta muito, então eu comecei a fazer meus próprios filmes, e esse filme, ele surgiu numa época que eu estava numa crise muito grande, assim, de depressão, borderline e tudo mais, só que coincidiu com uma época que eu voltei a dançar, porque, na verdade, eu não tenho formação em audiovisual, nem em atuação, nada desse tipo. Minha formação é em dança, né? Então, eu danço desde os 7 anos de idade.
E quando eu me tornei adolescente, eu também comecei a escrever, que foi uma forma de poder me entender melhor, entender tudo isso que eu sinto. E essa crise, ela veio, trouxe muitas coisas ruins, mas ela também me trouxe uma outra realidade, sabe? Eu duvidava muito, assim, da minha capacidade, ainda duvido, mas eu percebi que o balé clássico, ele é um mundo muito difícil, né? Então, tipo, meu corpo não é para o balé clássico, você tem que nascer com o corpo para balé. E isso, durante muito tempo, me deixou frustrada, e o racismo também que eu sofri no balé me fez acreditar que eu não conseguiria fazer as coisas. Mas aí, acho que foi no início do ano passado, eu não lembro muito bem. Do final para 2019 para agora, né? Eu descobri que sim, que na verdade eu consigo fazer todas as coisas, eu consigo dar 3 piruetas, eu consigo botar a perna lá em cima, eu consigo dançar. E dançar para mim meio que se tornou também uma terapia, porque muitas das coisas que eu sinto eu não consigo identificar, eu não consigo dar nome, só que quando eu danço, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, assim, é como se a minha existência tivesse um botão de desligar, assim, e eu parasse de existir, e só existisse meu corpo dançando. Então, foi a partir daí, e aí eu comecei a fazer meus próprios filmes em 2018, sempre com essa temática, assim, de me investigar, né? Porque eu sentia falta de várias narrativas, de várias pautas, de vários temas, e aí eu percebi que eu seria um bom tema. Então, eu comecei a fazer esses filmes sobre mim, que também não é só sobre mim, né? Porque quando eu coloco, assim, nas redes ou mostro para as pessoas, muitas pessoas se identificam. Então, ele foi como... É como um expurgo, né? Assim, acho que as coisas que eu faço, elas são meio que um expurgo. Uma forma disso. E, enfim, acho que eu tô no Zózimo desde 2018 ou antes, não lembro. E é um espaço muito acolhedor, queria muito que a gente tivesse todo mundo perto, porque é um lugar incrível, assim. Mas estou feliz de estar aqui online com vocês, pessoas tão maravilhosas, né? Que eu estava conversando até mais cedo com uma atriz, a gente falando sobre como é importante a gente estar junto, né? Porque enquanto pessoas pretas a gente acaba sofrendo muitas vulnerabilidades. Então, se a gente não está junto, se a gente não conversa, a gente está lutando contra um sistema sozinho, né? E o sistema ele está muito bem articulado. E, enfim, feliz de estar aqui, desculpa o atraso. Problemas técnicos. Ai, perfeito. É bom que você já adiantou que a segunda coisa era falar sobre o filme, o processo de criação, e aí você falou, e é bem legal, porque o seu filme passa tudo isso que você falou mesmo. Parece que é uma coisa da libertação, de se encontrar, de se perder, de se achar. É muito bom. E aí, uma coisa que você falou, né, de que seus filmes são muito particulares, e eu conversando com a Ana Maria Gonçalves, que é a nossa querida escritora roteirista, ela falou assim: Janaína, meus melhores personagens foram os personagens que eu fiz a partir de mim, a partir dos mais íntimos, e era o particular é coletivo. Então, por mais que você faça uma coisa para você, de tão sua, mas quando você compartilha, esse tão seu é coletivo. E isso é muito louco, né? E aí a gente estava falando de construir os personagens para a gente não ter vergonha de escrever, de colocar na tela os personagens tão particulares, porque eles são muito... enfim... Vamos colocar todo mundo na tela agora, para a gente poder seguir. O outro filme que a gente tem nessa sessão é Viva a Nossa Voz, de Juliana Vicente, Thaís Vieira, Daí Rodrigues e Laís Dantas. Elas não puderam estar aqui conosco, mas foi o último filme que foi exibido hoje nessa sessão, né?
Lembrando que o filme fica 24 horas no ar, então hoje, dia 31 até dia 1º, ele vai ficar na nossa plataforma para que todo mundo possa ver. Então vamos voltar aqui para o Cartas para o Futuro. Bruna, me fale por que você escreveu. Esse texto é seu, né? Acho que sim. Então, o que eu achei muito legal, sabe? Então, o que te inspirou, né? Para que futuro que você escreveu essa carta? Enfim. Vamos lá. Esse filme, de fato, ele para mim é muito íntimo, sabe? Eu sou do Curado, como eu falei, estou na região metropolitana do Recife, mas eu moro a 400 quilômetros e a minha família toda estava aqui. Então, esse filme ele foi gravado em junho de 2020, né, num desses editais da pandemia, uma parceria do projeto Coque Vídeo com o Instituto Moreira Salles. E aí, quando saiu a chamada, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o termo que eles usaram para outras periferias, ou melhor, periferias de Pernambuco. Foi nesse momento que eu parei para pensar que o meu lugar enquanto moradora do sertão também é uma periferia, sabe? Você tem a periferia da região metropolitana e você tem a periferia de Pernambuco. E acabou que a ideia eu propus, e aí foi engraçado porque eu propus ele assim, não, vou fazer, não custa nada, vou propor esse projeto, já era o último dia, eu escrevi e mandei, e com uma semana, um pouco mais, ele tinha sido aprovado, era um recurso, se eu não me engano, R$600 para fazer o filme, porque era dentro do contexto de isolamento, não podia sair, tinha que ser feito de casa. E aí, quando eu aprovei a proposta, foi uma surpresa, porque o meu companheiro ele não sabia, o William. Ele nem sabia que eu tinha proposto nada, e aí foi quando a gente sentou e vamos fazer agora acontecer. A ideia é essa, então vamos escrever o roteiro, vamos produzir, e ele toda a produção foi feita por 2 pessoas, né? O texto, a gravação, a preparação, tudo foi feito, fizemos nós 2 de casa. E quando a gente estava nessa conversa, né, eu escrevi o primeiro esboço do texto, depois ele sentou comigo para a gente conversando, o meu pensamento mais forte, Janaína, era a minha família. Tá a 400 quilômetros de distância, naquele pico da pandemia, de incertezas e tudo mais. E aí eu lembrava sempre dos meus sobrinhos, eu lembrava dos meus pais, todos eles aqui em Recife, e eu lá, sozinha. Né? Então, e aí eu fui escrevendo, tentando colocar para fora esse sentimento, né? Esse tanto de coisa que eu estava sentindo. Não tinha meses sem vê-los, falar por telefone. Junho é o mês de aniversário de toda a família, então é o meu, da minha mãe, da minha irmã. Então é aquele momento que estava todo mundo junto o mês inteiro, e naquele junho a gente não poderia se encontrar. A gente estava tentando criar outras formas de se conectar, né? Virtual, festa online e tudo mais. Então, para mim, o projeto ele tem muito desse momento que eu estava vivendo e desse registro desse momento, sabe? De como transmitir isso e poder guardar isso em audiovisual para os meus sobrinhos, por exemplo, que têm 9 anos, e já estavam nessa loucura, e daqui a um tempo sentar para assistir. E hoje, quando eu assisto, antes da gente começar, eu fui assistir novamente e eu fico pensando que o filme, mesmo depois de um ano, ele ainda tem tanto do que a gente está vivendo, né? Tanto dos absurdos, tanto das reflexões, tanto das coisas que a gente ainda está vivendo, né? Então, para mim, é um filme muito especial nesse sentido. Né, de poder registrar um momento e registrar esse lugar de distância que eu estava vivendo e que eu posso hoje compartilhar com tanta gente e perceber que tanta gente também se sentiu daquele jeito ou percebe, né, dessa forma que tá no filme. Muito bom, Bruna. Realmente é isso mesmo. É um filme muito íntimo e ao mesmo tempo muito coletivo, né? Com certeza eu acho que todo mundo que viu vai se identificar bastante. Agora, falando do filme Ensaios de Grenda e Carol. Gente, qual foi a inspiração? Por que fazer um filme como esse? Fala pra gente.
Então, acho que o nosso filme tem uma história bem parecida com o da Bruna. A gente estava no pico da pandemia, né? E estavam tendo uns editais. Eu estava sem fazer, tipo, não estava conseguindo trabalhar, porque eu trabalho normalmente em set, né? Faço assistência de direção. E é isso, tava tendo uns editais bem pequenos, assim, de realização que você podia fazer em casa. Só dava para fazer em casa, na verdade, né, do tamanho do dinheiro, e a gente estava pensando, a gente estava conversando bastante na época, eu e a Carol, e a gente estava trocando muita coisa sobre profissão e sobre referências também, e aí estava rolando esses editais. E a gente não ganhou, na verdade, o edital, assim, a gente inscreveu, porque tinha que inscrever já o filme pronto, era um edital, acho que era do Itaú, você tinha que já mandar a coisa pronta para eles, e tinham várias caixinhas que tinha que preencher, assim, tinha que ter até 3 minutos, tinha que ser não sei o quê, tinha que falar da pandemia, etc. E a gente não sabia muito bem o que fazer, a gente estava pensando em fazer uma coisa separada, na verdade, e aí a gente brincou um dia de tipo, eu vou escrever um filme para tu filmar, Carol, porque a Carol é fotógrafa. E aí, quando estava faltando 2 dias para terminar o edital, eu tive um sonho. E é o sonho que é narrado, né, no filme. Foi exatamente tipo do jeito que aconteceu. Eu sonhei, aí eu escrevi, aí eu falei para a Carol, olha, eu tive esse sonho, eu acho ele super visual, e eu acho que a gente podia gravar. E aí, enfim, foi isso. E aí a gente tinha também o desafio de ter que filmar as coisas à distância, né? Porque eu moro no Benfica, que é perto do centro de Fortaleza, e a Carol, nessa época, estava morando estava na casa da família. Com meus pais. E aí, enfim, é longe, muito longe, é do outro lado, assim, da cidade, e a gente estava num contexto de isolamento, né? Não podia se ver e tal, e aí a gente tentou fazer essa dificuldade numa potência, assim, do filme. Então, daí a gente resolve também filmar só espaços vazios, que seria esse quarto, né, que as personagens acordam, e preencher com corpos na voz, né. E aí tinha isso também que a gente estava na correria, não sei o quê. Como eu tinha tido sonho, eu gravei em casa, gravei no celular, assim, e aí, por causa da qualidade também, eu pensei que podia ser ter uma textura de áudio de WhatsApp, né, podia ficar interessante também. E aí eu enviei para a Carol, e aí a Carol foi gravar. Eu acho que ela pode falar. Ela foi sozinha, né? Ela foi gravar. Foi bem louco, assim, porque como é isso, partiu de um sonho da Grenda e que ela tinha visualizado, né? O sonho também tem isso, né? E aí, quando uma pessoa visualiza uma coisa para trazer para outra pessoa, é diferente, né? E aí, eu tive que entender primeiro o sonho, perceber, colocar ele na minha cabeça para eu conseguir gravar, assim, porque era muito engraçado. Eu fazia uma cena, assim, montava a câmera, ligava para a Grenda, bora, Grenda, é assim? Aí mostrava a tela da câmera, assim, é assim que pensou, foi assim, tá legal assim e tal. Muito, nunca tinha feito isso, assim, para além de meu primeiro trabalho, assim, no audiovisual real. Já trabalho como produção, mas não na câmera, assim, né, como para filmar, não tinha feito, e ainda totalmente uma longe da outra, e a gente estava em pleno lockdown aqui em Fortaleza, então não podia sair real, e eu na casa dos meus pais, com a minha avó, e mostrando câmera, e ela, assim, indignada que eu estava mexendo também nas coisas dela, assim, né, já chega, assim, já mexendo no quarto inteiro, e ela, assim, o que tu tá fazendo? E eu, no filme, ela, o quê? Também tinha isso, né, de entender. Mas é um filme que é muito doido, assim, porque ele é curto, né, um curta, mas ele é, tipo, muito potente, porque
quando a gente pensa que a gente realmente viveu, estamos vivendo um período pandêmico e que as relações, assim, Fortaleza não é uma cidade grande. Quando a gente pensa, né, em cidades grandes, Fortaleza é uma cidade que eu consigo atravessar a cidade em meia hora, 40 minutos de carro, assim, né, de ônibus, óbvio que vai demorar mais. Mas eu consigo atravessar a cidade e as distâncias, elas, na pandemia, elas ficaram incrivelmente maiores, né? E aí o filme também fala um pouco disso, dessas distâncias curtas e longas, nesses períodos que a gente também não estava acostumado, que a gente nunca viveu isso, né? Que é novidade para todo mundo, assim. E foi uma novidade também. Foi 2 dias a gente fez, realmente. Foi um dia que a gente gravou, tipo, a Grenda sonhou, a gente gravou. E eu passei um dia montando, também nunca tinha montado filme. A Greta assim, ai, Carol, bota um latido aqui. Eu disse, por que um latido de cachorro? Eu assim, nunca tinha montado nada. E ela assim, mandando uns áudios, e eu, onde que bota? Muito, muito louco, assim. E apesar da gente não ter passado, o filme já passou em vários encontros, em várias coisas que a gente nem imaginava, eu acho, assim. Eu não imaginava, assim, não pela potência do filme, mas sim porque a gente fez uma coisa tão para aquilo, sabe? Tipo, ai, vamos fazer para esse edital. A gente fez, aí não passou, a gente ficou, tá bom. Aí depois a gente começou a escrever ele nas coisas, e as pessoas começaram a dar uns feedback legal, e a gente, olha, que doido, que massa. É muito engraçado. Acho que foi mais ou menos isso, né? Perfeito, gente, muito legal. Eu gostei bastante do filme. Eu ficava assim, apesar de não ter um personagem, tinha uma personagem lá o tempo inteiro, tinham 2 personagens o tempo inteiro. E era muito louco, que eu falei assim, meu Deus, quando é que ela vai aparecer? Quando é que ela... Vim, não vou dar spoiler, porque quem ainda não viu vai ver o filme, porque vai ficar aí 24 horas aí na nossa plataforma. Próximo filme, Seremos Ouvidas, de Larissa. Larissa, me fala desse filme, por favor. Por quê? Como é que você chegou nessa ideia? Assim, cara, eu fiquei em choque, porque, enfim, trabalho com essa questão de mulheres e tal, mas e trabalhei durante muito tempo com escola de gente, com a questão mesmo da inclusão, mas eu nunca tinha pensado por esse ângulo, e é muito louco. Pois é. Enfim, apesar do filme ter sido lançado em 2020, né? A gente conseguiu fazer só uma exibição física, depois foi tudo online por causa da pandemia. A gente filmou em 2018, final de 2018. Assim, aí depois passei 2019 inteiro tentando finalizar. Mas eu estava fazendo um curso de cinema, né? Como eu disse, e eu já tinha dirigido um documentário. Então, eu já tinha a ideia de fazer documentário para o projeto final. E na época também eu estava fazendo aula de Libras. Eu estava quase um ano fazendo, então eu já pensava em fazer alguma coisa com pessoas surdas, mas não sabia o quê. E aí eu lembro que a gente estava próximo do Dia da Mulher e meu professor falou, assim, meu professor que é um homem surdo, né? Ele falou, vocês sabem que vai ter um monte de protesto aqui em Curitiba, mas tem diferença, né? Entre feminismo de mulheres ouvintes e de mulheres surdas. E aí eu tive a mesma reação que você, Janaína. Pensei, como eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Estou há um ano fazendo aula de Libras, me interesso por feminismo, é uma coisa que eu leio, tenho acesso à internet, então poderia facilmente ter pesquisado sobre isso, e nunca tinha pensado. E aí eu fui procurar. E aí, quando eu fui procurar, não encontrei muita coisa, sabe? Encontrei mais em inglês, e não encontrei nenhum filme que falasse especificamente sobre isso. Acho que deve até existir, mas eu de fato não achei. Então, naquela vontade, assim, Enfim, o pouco que eu encontrei achei muito importante. Achei que era um tema muito importante que eu deveria falar sobre. Então, foi muito uma vontade de falar sobre para que mais pessoas conhecessem, porque a maioria, assim como eu, não conhecia. E, por outro lado, foi muito um processo para eu aprender mesmo, sabe? Porque eu fiquei muito, meu Deus, como que ninguém está falando sobre isso? Como que eu não sabia? Então, foi isso, assim. E aí, foi meu projeto de conclusão de curso. Mas também fiquei tão surpresa quanto todo mundo que assiste. Para quem ainda não viu sobre isso, mulheres surdas que
não conheciam a Lei Maria da Penha, propriamente dito, e não sabia da existência do machismo, e não sabiam e não sabem. Muitas mulheres surdas não conhecem as leis que nos protegem, não sabem o que é uma violência por conta do machismo e etc. E o filme vem contando a partir deste ponto de vista, que é super, super relevante, e é um filme para a comunidade surda também, porque ele é todo em libras, perfeito, assim, sabe? E eu já falei assim, ai meu Deus, quando esse filme estiver liberado, eu preciso passar ele para vários lugares, sabe? É muito importante, é um filme para estar no YouTube, é um filme para estar nas organizações, sabe, que trabalham com isso, enfim, é um filme muito importante. E documentário é isso. Eu me lembro do meu primeiro documentário que foi isso, sabe? A gente tem que... O documentário, o papel do documentarista, ele é contar coisas do nosso ponto de vista, ou contar histórias que ninguém contou. E o seu documentário é isso. Enfim, super necessário, super relevante. Tem mais alguma coisa para falar do filme? Bom, parabéns. Quando estiver liberado, você, pelo amor de Deus, me fala. Próximo filme é A Prova, de Natasha. Natasha, eu estive na Unicamp naquela época ali das cotas. Conheci o Wikibanto, não sei se você conhece, porque o Wikibanto, puta, não sei se ele ainda está lá, porque aquele menino lá não sai da universidade, né? Então, na época do EJUNE, que a gente fez o encontro da Juventude de 2007, sabe? Então, assim, aí eu conheci a galera da Unicamp e tal. Então, quando eu vi o filme, eu fiquei muito familiarizada e foi muito legal ver aquele movimento, porque eu ainda não... Eu sabia, né? Mas ver um ponto de vista a partir do seu documentário foi muito legal. Me fale um pouco desse filme aí. A proposta de fazer esse filme, né? Eu entrei na Unicamp em 2011, me formei em 2017, né? Fui a última da minha turma a se formar, sou a única mulher negra da minha turma, né? Então a gente vai observando alguns sintomas, né? Que você acha que é um caso isolado, mas aí você vai vendo em outros cursos, né? Eu morava na Moradia, então eu me relacionava mais com pessoas negras porque elas são pessoas de baixa renda, então a gente vai se concentrando ali, né? E aí você vai vendo alguns sintomas clássicos da universidade. Quando eu estava terminando o curso, eu também, trabalho de TCC, estava fazendo um filme sobre saúde mental de estudantes negros, né? Porque tinha muita gente desacreditada de si, eu era uma dessas, né? Acho que quando a Dandara fala dessa saúde mental e produzir para que a gente possa... faz parte desse processo de cura se expressar, né? Então, e nisso acontecendo a luta pelas cotas. E aí eu acho que é um ponto importante que, durante a pesquisa do filme, eu percebi esse deslocamento, né? Que a luta pelas cotas ela não começou em 2016 com a ocupação da reitoria, né? Ela começa muito antes. Raquel Trindade passou pela Unicamp nos anos 70 e propôs um curso ali de dança e trabalho de corpo, e ela não realizou o curso enquanto não houvessem pessoas negras para fazer esse curso. Então, foi um curso que foi aberto para extensão, né? Então, ali, já nos anos 70, já tinha uma coisa acontecendo. Campinas é uma das últimas cidades a abolir a escravidão do Brasil, né? O Brasil é o último país, então, cidade boa, assim, ó, entendeu? Racismo ali é brabo, mas a resistência também. Então, tem uma história de resistência, e é muito louco, porque todo mundo em Campinas tem um parente que trabalha na Unicamp, né? A cidade tem muita coisa que gira em torno da Unicamp, assim. Então, é o Hospital das Clínicas, né? É um lugar. Mas daí você tem alguém que estuda na Unicamp, e aí é uma distância, né? Uma família negra que tem alguém da família que estuda na Unicamp, e aí é uma distância muito grande. Então, a luta pelas cotas, ela é principalmente para essas pessoas que estão fora dos muros da universidade, mas que estruturam a universidade, né? E aí, em 2017, eu recebi essa proposta de fazer esse filme. Não quis fazer sobre saúde mental. Em 2018, essa proposta voltou na mão de uma outra moça, Lígia Luz, que queria produzir. E eu falei, vamos, porque em 2017 a gente aprova, né, as cotas, né, e é um momento da universidade muito tocante, assim,
porque é um espaço de poder que você acessa, mas você fica muito isolado, né? É um caminho muito solitário. Então, ter toda essa reunião, essa festa no campus, essa concentração de pessoas de dentro e de fora, de outras universidades, né? Estudantes de povos originários vindo de outras universidades, né? Para aquilo acontecer é muito marcante. E aí, depois que a Unicamp assina, né? Que o Consul aprova, fica no nome da instituição a aprovação, né? A Unicamp aprovou as cotas étnico-raciais, como se tivesse sido um processo de fácil diálogo, muito democrático, né? Como se professores, estudantes e funcionários tivessem o mesmo peso de voz, né? E a universidade ela reproduz uma estrutura de poder que aí a gente pode questionar como que está estruturada a nossa democracia, mas vamos lá, né? Mas tem um genocídio epistemológico que a gente chama, né? Determinados corpos não falam, né? Então o filme foi isso, falou assim, ó, vou contar que houve uma luta, né? Eu nunca fui liderança de nenhum coletivo, então nem era meu papel contar um processo histórico, mas eu precisava falar sobre o significado dessa luta e que essa luta existiu e que ela foi nossa, né? Porque senão ficam os bonitos, né? Os bonitos pagando de bonitos e entendemos a importância das cotas étnico-raciais. Não, gato, vocês foram constrangidos para isso, né? Então o filme tem essa proposta. Falei demais. E a gente quer falar um pouco da voz do Adélia, da Val Gomes. Eu gostei muito desse filme porque ele traz... É bem legal porque os filmes aqui, eles dialogam muito, né? São filmes que falam um pouco desse isolamento, da violência, da gente querer se libertar, né? Dessa libertação. E a voz de Adélia, ele trata... No meu entender, quando eu vi, ele trata um pouco disso. E é muito legal, porque tem um pouco de Sankofa ali. Então, Val, queria muito que você falasse para a gente como é que foi a inspiração, criar e dirigir esse filme. O A Voz de Adélia eu fiz durante um curso, né, de cinema, e ele nasce assim, no meu grupo só tinha eu e mais uma mina preta, a Júlia. E aí tinha uma colega que veio com a proposta de fazer um curta sem que não tivesse voz. Aí a gente falou, olha, a gente topa desde que seja a história de uma mulher negra. E aí a gente começou a criar a história coletivamente, trazendo um pouco da experiência da Júlia, que éramos só nós duas, né, mulheres negras, e da minha experiência, né? E então, assim, até estava pensando, enquanto as meninas estavam falando das histórias dela, que tem a ver com o filme e tal, e acho que o filme tem um pouco disso, né, da voz de Adélia expressa em várias, pela música, pelos livros, pela poesia. Os livros têm esse simbolismo que, ao mesmo tempo, liberta, porque você tem uma ascensão ao conhecimento, mas também te afasta um pouco da sua ancestralidade. E aí, estava falando com você, eu estava escutando elas falarem e fiquei pensando, né, o que tem a ver comigo? Aí, de repente, eu olho para trás e vejo esse monte de livros. E então, o filme tem tudo a ver comigo nesse quesito, né, nesse sentido dessa metáfora com os livros, com a expressão, uma denúncia de racismo, né, de nós, mulheres negras, para existir, que tanto que a gente tem que se abandonar de si, da sua ancestralidade, da sua experiência, para poder ser ouvida, né? E o que eu acho interessante é que a Adélia, ela fala quando ela quebra com isso, né, no filme. E do ponto de vista estético, ele tem uma inspiração no Cabela, né, da Yasmin Tainá, e do Zósimo Bubu, que é essa ideia de libertação. Então, e eu trouxe um pouco para o filme a dança, eu gostei de ouvir a Dandara, de falar que essa coisa, porque a ideia o meu sentimento é que a Adélia falasse de todas as maneiras. Então, tem a dança, que é a conexão com a ancestralidade, tem o canto, tem a poesia, e eu fiquei muito feliz, assim, porque quem dança com a nossa personagem, a Adélia, é a Graça é da família Menezes, que eles têm, a família Menezes tem um terreiro no Maranhão, e ela mora aqui em São Paulo, então tem uma conexão de verdade com
com a ancestralidade, com a experiência que está colocada ali no filme, sabe? Perfeito. A gente está nos últimos 20 minutos de conversa, então agora vou da Val para a Dandara. A gente começou na Dandara, então a gente faz esse círculo aqui. Val, enfim, já para as considerações finais e tal, eu quero muito que você fale para a gente quais são seus últimos passos, seus próximos passos no cinema, ou o que você pretende com esse filme, se tem mais projeto vindo aí, e se despedir já da gente. Tá bom. A Voz de Adélia está circulando por festivais, a gente já foi convidado para outros festivais no Brasil e fora do Brasil. Eu estou dirigindo uma série que chama Coleção Antirracista, que fala sobre a história do Brasil nessa perspectiva negra, né? Então, é uma série de 8 episódios, com 8 minutos. A ideia é para ser usada em escolas e professores. É uma série que foi feita com apoio do Instituto Unibanco, então essa série está em processo de produção, eu estou dirigindo. Eu tenho uma série que é uma série sobre artes plásticas, sobre artistas plásticos negros, então eu tenho interesse em dar visibilidade para trabalhos de artistas plásticos negros. Esse é um projeto que está bem construído, bem digerido, mas ainda falta apoio para fazer. Agora, a Coleção Antirracista ela já está em processo de produção. Vou lançar o ano que vem, e aí aviso todo mundo. E muito obrigado por estar aqui com vocês, espero voltar. Ano que vem, gente, participar. Com pelo menos um episódio da série. Oba! Natasha, fala pra gente aí o que vem por aí, o que você está pensando. Vem um filme sobre pandemia, porque é natural, né? A gente foi profundamente afetado, assim, só que ele está tomando mais tempo do que eu esperava de produção, e faz muito sentido, porque é um filme para discutir a percepção da passagem do tempo, né? O que são 3 meses fazendo um mochilão, e o que são 3 meses de luto, né? É uma percepção temporal completamente diferente, né? O que são 3 meses com os amigos e 3 meses isolado, né? Morando com a sua família. Então é isso, assim, tem um filme saindo bastante angustiante de pensar, de sentir, de fazer, mas estou bem empolgada, assim. E é isso, a prova circulando e, de novo, né? Agradecer o espaço, agradecer a seleção, estou muito feliz de estar nos Osmo, e muito feliz com essa composição, assim, é impressionante como que a gente tem coisa para dizer, né, e como é gostoso ouvir. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Natasha, prazerzão, eu quero ver no encontro o seu próximo filme, estamos aguardando. Larissa? Bom, eu estou desenvolvendo uma série documental sobre feminismo surdo, porque depois seremos ouvidas, conversando com outras mulheres surdas, daí entendi que tem muita coisa ainda que dá para falar. E ano que vem também vou dirigir um curta documental sobre mulheres negras do mercado de trabalho. Mas aí a ideia é discutir a partir da imagem da mulher negra no cinema e como isso se reflete para a sociedade, como a mulher negra é tratada e recebida. Tem essas duas coisas. Muito bom. Despedir? Opa, desculpa. E, bom, obrigada pelo convite. Alguns dos filmes eu já assisti, outros não, mas aí eu vou correndo para ver, porque fiquei bastante curiosa. Obrigada. Grenda e Carol. Queria agradecer de novo, né, a quem assistiu, à mostra, e às meninas por estarem aqui conversando com a gente. É sempre muito massa esse momento de discutir os filmes. Acho que o ensaio tá no fim da trajetória dele. Já circulou bastante esse ano passado em algumas mostras. Eu achava que não ia circular mais, e aí entrou nos Osb e eu fiquei muito, meu Deus, não acredito. Eu no momento estou num processo de finalização de um curta-metragem, que esse ganhou edital,
que é um curta-metragem de ficção, que chama O Primeiro Movimento é a Explosão, e fala sobre movimento estudantil e golpe, etc. E estou com um projeto de longa-metragem que está sendo desenvolvido o roteiro ainda. Sim, estamos tentando ainda escrever, etc. É isso, valeu, gente. Eu estou trabalhando com produção em algumas coisas, assim, trabalhando com produção executiva. Entrei nessa de produção executiva agora. E faz um tempinho, um mês mais ou menos, que eu lancei um podcast, fala sobre saúde mental. Nessa primeira temporada a gente está falando sobre saúde mental no cinema, trazendo alguns exemplos de filmes mais atuais e contemporâneos para falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu sou uma pessoa que tem um borderline e depressão, então eu senti interesse de conversar sobre isso, de trazer esse diálogo mais simples, sabe? Para quem quer conversar sobre saúde mental, eu acho muito importante que esse diálogo ele exista para além da academia e que ele chegue em novos espaços. E é isso, eu tô trabalhando com produção e é isso. Obrigada, Grenda e Carol. Bruna? Primeiro, eu queria agradecer demais, né, o convite, na seleção no festival. Para mim foi mais uma surpresa, né? Assim, uma honra estar participando. E agora estar aqui nesse encontro com todas vocês, incrível. Muito obrigada mesmo. Não posso deixar de agradecer a minha equipe de Um Homem Só, né? O William, que acompanha nos trabalhos. E agora a gente está trabalhando no meu curta solo, né? Agora, no final do mês, eu vou gravar meu primeiro curta que eu estou dirigindo sozinha. E para mim tem sido um desafio, porque o projeto ele também é uma provocação de produção, né? Muita gente sai da capital para gravar o sertão, e nesse momento eu estou trazendo o pessoal do sertão para vir gravar aqui em Recife. Então, fazer essa inversão também e gerar essa provocação. E aí eu vou gravar no meu lugar, gravar aqui no Curado, né, no meu reino, pequeno reino. Então, quem sabe ano que vem eu estou de volta no Zósimo. Vamos torcer. E, além disso, a gente está com alguns projetos de roteiro, de produção, né? A gente tem uma produtora lá no Sertão do Pajeú, a Pajeú Filmes. Quem quiser acompanhar os nossos trabalhos é só seguir. E a gente está na atividade, tentando retomar nesse mundo, né, que ainda está em pandemia, mas que já vamos aos pouquinhos voltando à atividade, com máscara, álcool gel. Então, essa nova realidade que a gente está se adaptando, mas já estamos na atividade. Obrigada, gente. A gente que agradece. Andara? Liga o microfone. Pronto. Liguei. Então, eu assisti já Seremos Ouvidas, eu assisti também a prova. Na verdade, eu defendi muito assim, esses filmes, porque eu fiz curadoria também nos festivais, e eu fiquei muito impressionada, porque eu acho que uma coisa que a gente aprende sem querer, trabalhando com cinema, é de que existe uma fórmula e um método de se fazer um filme, e quando ele sai um pouco desse quadrado, né? É como se não fosse um filme. Então, tipo, muito feliz de estar vendo o filme de vocês circulando, porque eu gosto muito, defendi muito. E também me lembra de, tipo, quando eu fiz esse filme, eu não considerava que era um filme, eu fiz, tipo, no celular, sabe? Eu tenho uma coisa de me gravar, assim, eu também sou borderline e tenho depressão, inclusive fiz um filme sobre isso, que está circulando nos festivais, que é às vezes que não estou lá. E aí, quando eu fiz eu fiz no celular e botei no Instagram, e assim, eu não achava que era um filme, sabe? Eu achava que era só uma lombra e pronto. Muita dificuldade de reconhecer, né, nossas criações, né? E aí, tipo,
Eu falei até para Janaína Oliveira, né? Eu falei, Janaína, eu não sei, eu tô insegura. Ela, não fique insegura e tal, porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa, eu, né? Precisa acreditar mais, assim, nas coisas que eu faço e realmente ver como filme, sabe? E aí eu fui trazendo, né? Ele estava guardado assim, eu disse, não, isso aí é um filme. E aí, de repente, estou aqui. Isso é muito feliz para mim, né? Porque eu duvido muito da minha capacidade. E sobre meus projetos, eu tenho outro filme que também é com dança, que é uma sessão de improviso que eu gravei. Que durante a pandemia eu fiquei dançando muito em casa e gravando. Tem às vezes que não estou lá. E tem um musical, que eu estou escrevendo um musical bem bonito, que se chama Coração de Negro. E ele conta a história de amor de Dandara Zumbi no século XVII e no século XXI. E aí tá sendo massa para mim, porque, enfim, eu sou da dança, né? Eu sou do cinema também, mas o negócio da dança ele é mais forte, sabe? Estou disponível para trabalhos também. E eu acho que fora isso, vivendo de editar, né? Nesse tempo louco, assim. Ah, sim, tô com um projeto justamente que junta a dança com ciência para ver, porque além de borderline, eu também tenho fibromialgia. Então, eu tô com um projeto que ele é de dança e performance, mas ele também vai ser registrado em vídeo, que é uma pesquisa, assim, de práticas corporais, de dança, de yoga e terapias holísticas, que me tratem, assim, que sirvam de uma forma de tratamento, sabe? Porque essas duas doenças, elas são muito difíceis. São duas doenças crônicas que não têm cura. Então, eu, a partir dessa retomada, assim, do meu corpo, né, da dança, eu tive essa ideia de fazer esse projeto. E aí é nele que eu tô focando, e tô focando também em outras coisas que eu descobri que eu sou performer. Eu não sabia que eu era performer. E aí tô também trabalhando nesse projeto. Tô feliz de que vai ter um filme Curado 4. Curado 4, eu não morei no Curado 4, né? Eu morei no Curado 2, mas aí eu subi a ladeira ali e tava no Curado 4. E aí quando eu vi que ela ia fazer o filme Curado 4, eu fiquei muito feliz mesmo. E é isso, feliz de estar aqui, feliz sabe, é uma injeção de ânimo, assim, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar mais próxima mesmo, né? Porque a branquitude está toda alinhada. E acredito que ano que vem vou estar aí, né? Presencial, todo mundo lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de escutar. Porque, assim, eu acho que a existência da gente só faz sentido se a gente compartilha, né? Então, é isso. Obrigada, gente. É isso, nós é que agradecemos pela confiança de compartilhar o filme conosco, de escrever os seus filmes, né, para participar do encontro. Para a gente é sempre muito legal ver o filme de todo mundo, fazer a curadoria. Gente, meu nome é Janaína Oliveira, mas não sou a Janaína Oliveira curadora, tá? Tem muita Janaína Oliveira nesse encontro, tá? Mas eu sou a Janaína Oliveira, cineasta, e aqui no Centro Afro Carioca de Cinema eu sou responsável pelas formações. Lembrando que a gente tem formação hoje, no caso, todo dia, 10 da manhã e 11 da manhã. Então, vai estar ao vivo as formações, vocês não percam. Então é isso, gente. Agradecer imensamente vocês pela confiança de compartilhar com a gente, de estar com a gente. Esperamos ver as produções de vocês em outros encontros. Ai, se tudo der certo, presencial ano que vem, porque a gente não está suportando mais ficar olhando para a tela e falando com as pessoas na tela. Eu quero abraçar, cheirar as pessoas, eu quero ter problemas, sabe aqueles problemas que a gente tem no presencial? Eu quero ter os problemas presenciais, sabe? Porque produção a gente sempre tem. O problema do cinema tá cheio e que não tem como botar ninguém mais para dentro, de cineasta que chega atrasado para ver a sessão e o cinema tá cheio, o cineasta não pode entrar. Sabe aqueles problemas? Eu estou com saudade dos problemas.
Enfim, então, agradecer, espero ver vocês pessoalmente em outros momentos do nosso encontro, em as outras edições. Agradecer a todo mundo que está acompanhando o encontro nesse ano, pela plataforma do Ensaiê, pelas nossas redes sociais. Vamos ter vamos ter também presencial esse ano. No sábado, dia 6 de outubro, estaremos pelo menos um dia no Odeon. Vamos ver se eu acho talvez sexta-feira. Enfim, estamos fazendo e espero que ano que vem seja presencial. Agradecer a todo mundo, agradecer o Yuri que está aqui com a gente na técnica, agradecer a toda a equipe do Centro-Off Carioca de Cinema, toda a equipe da comunicação, a curadoria, a todo mundo que faz essa gira girar. Então, é isso, fique com a gente que a gente tem encontro aí virtualmente até dia 5 de novembro. Vamos que vamos. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todas e vamos que vamos.